6 meses que eu não posto aqui no canal. Então, essas daqui foram as minhas leituras. Vocês querem ver meu planner? E eu comprei pela capa. Decorei de novo a minha estante. 100 livros. Olha só essa ilustração, que linda! Então a minha matemática não é boa. Por onde eu começo? Oi, não comemorem. Eu sou uma pessoa que eu não aprendo com a experiência que eu tive aqui no canal, de ver o canal demorar tanto pra florescer e ficar estressada e desistir, como vocês já sabem, os que me acompanham há algum tempo. Mas não adianta, eu gosto do nosso cantinho, eu gosto de conversar com vocês. E quando eu não tenho essa troca aqui, eu não tenho troca em lugar nenhum, porque eu não tenho amizades, eu não tenho um círculo de pessoas que se interessam pelas mesmas coisas que eu. E eu sinto falta de conversar com vocês. E de gravar vídeo. E de estar aqui, de poder compartilhar minhas coisinhas. E de mostrar o que tá acontecendo na minha vida. Dessa vez eu nem demorei tanto pra voltar, né? Tem o quê? 3 meses desde o último vídeo? Deixa eu ver. Isso foi o gatilho pra voltar aqui pro canal. Eu tava ali me remoendo, assistindo meus vídeos antigos. Deixa eu ver que dia que foi o último. Não foi 7 meses, não. Nossa, tem 6 meses. Nossa, eu pensei que era menos tempo. Caramba, já tem 6 meses que eu não posto aqui no canal. A última vez foram 5. E agora foi 6 meses, né? Então, por onde eu começo? Falando das atualizações com vocês. Pelas leituras, né? Pra gente voltar pro nosso ritmo. Deixa eu pegar os livros que eu li em janeiro. Aí a gente começa a falar sobre os nossos objetivos pro ano, expectativas de leitura, principalmente. Janeiro foi bem tranquilo, assim, sem muitas eventualidades. Então, essas daqui foram as minhas leituras de janeiro. E eu tô com um livro ali também que eu comecei em janeiro, mas eu não terminei. Deixa eu falar por ordem. Eu comecei lendo esse tijolo aqui, Alchemized. Pra quem não conhece, essa narrativa, ela nasceu de uma fanfic do Draco e da Hermione, do Harry Potter. Manacled, o nome da fanfic eu não sei, eu vou deixar o nome aqui pra vocês. Eu não cheguei a ler a fanfic. Quando eu descobri que a fanfic existia, já tava dando todo aquele problema e ela já tava transformando a fanfic num livro, então a fanfic foi tirada do ar e toda aquela bagunça. E aí eu só li isso daqui e... caramba. Quando eu terminei de ler esse livro, tudo que eu queria era voltar no tempo e ler esse livro de novo. E ele eu quero reler antes do ano acabar, porque eu gostei nesse nível. Quem tem curiosidade pelo calhamaço que ele tem mais de 900 páginas, tá? Em segundo foi esse daqui. Sem defeitos. É o primeiro livro de uma série. Esse mês passado, que nós estamos em fevereiro, né? Em janeiro lançou o 4º livro dele. Eu ainda não li a coleção inteira, eu li só o primeiro. E, se eu não me engano, cada livro ele se trata de personagens diferentes dentro dessa primeira narrativa. É uma narrativa entre a patricinha da cidade e o cowboy. Por ele ser, assim, um livro de cowboy, de cidade pequena, aquela coisa do homem bruto, não sei o que, ele não é tão tóxico quanto seria em outros romances de cidade pequena. Tô ansiosa pra ler as continuações. É porque nesse mês de janeiro eu tava muito empolgada, assim, em ler livros novos, em começar coleções novas. Então eu tava praticamente lendo o primeiro volume de cada uma das coleções que eu tenho. E esse mês de fevereiro eu quero ver se eu consigo ler as continuações, pra não ficar muito tempo entre uma coleção e outra e acabar esquecendo do que a narrativa se trata. O próximo... Dungeons and Drama. Se eu não me engano, ele só tem lançado aqui no Brasil até o 2º volume. Ele é muito fofinho. Já é uma leitura mais adolescente. Pra quem não gosta de romance com hot, nem nada do tipo, isso daqui não tem. Apesar de ter uns trechos, assim, eu até comentei com as meninas do Clube do Livro, que eles perderam de fazer um romance erótico, assim, épico com o que acontecia aqui, só que é aquele namoro de mentira. O próximo, pra já dar uma balanceada, né, já leu um romance ali fofinho, com indicação, sei lá, 14, que é a indicação desse livro aqui, se eu não me engano. Já caímos num romance mais
Dark, Meu Romeu Sombrio. O primeiro volume de uma trilogia, porque ela fala que não precisa ler na ordem. Cada livro é sobre um personagem do primeiro universo, que é esse daqui, então eu prefiro ler na ordem. Apesar do nome, ele é uma releitura da Bela e a Fera. Um casamento forçado, proximidade forçada. E eles são podres de rico. Uma coisa que me incomodou um pouco nesse livro, tinha hora que eu me perdia nos diálogos, sabe? Eu não sabia qual que era a linha de raciocínio das pessoas. Parecia que elas estavam conversando e a história não fazia sentido, ou eu que não tenho interação social suficiente pra entender os diálogos das pessoas. Enfim, eu gostei. O próximo, que eu já tava tentando achar há algum tempo, Os Contos de Biddlebardo, só que essa é a versão em inglês. Esse livro, ele faz parte daquela biblioteca de Hogwarts. Tem o Animais Fantásticos, só que não é o Animais Fantásticos a peça do filme, né? É o Animais Fantásticos, o livro do Newt Scamander mesmo, que eu até tenho, deixa eu pegar aqui pra vocês. Esses dois livros aqui. Esse daqui é o em inglês e esse daqui é a versão em português. E o que tá faltando pra mim, pra completar a coleção da Biblioteca de Hogwarts, Quadribol Através dos Tempos, e eu não lembro se tem algum outro. Ele é um livro de contos para os pais bruxos contarem para os seus filhinhos bruxos. É contos de fadas. A que a gente mais conhece, assim, por conta dos livros e dos filmes do Harry Potter, é a história dos três irmãos, as Relíquias da Morte. O Voldemort, ele fica sabendo que essa lenda é uma lenda real e ele tá atrás da varinha das varinhas. O Dumbledore deixa uma edição dos contos de Biddlebardo que era dele pra Hermione, pra ela poder ler. Além do conto dos três irmãos, que é até o último desse livro, tem outras histórias. E apesar de serem histórias, assim, infantis, eles trazem todo um apanhado histórico, todo um apanhado social e moral por trás da narrativa, que até nessa versão aqui eu não sei se é em português é assim também, porque eu não consegui achar esse daqui em português. Depois do conto, tem as considerações do Dumbledore a respeito do que a narrativa trata. Tirando dos três irmãos, que é um preferido, que é o que a gente tá mais acostumado, eu gostei muito do conto sobre o Lorde e o Coração Peludo. Agora eu não lembro qual era o nome. Fala sobre um príncipe que não queria sentir amor. Ele achava que o amor era uma fraqueza, que o sentimento era uma fraqueza. Então ele arrancou o próprio coração usando magia das trevas e botou numa caixa de vidro. Ele sempre ficava vendo as pessoas fazerem loucuras pelo amor e pelas pessoas que eles amavam. E ele ficava contente por não ter aquele sentimento. Só que um dia ele escutou os serviçais da casa dele comentando que achava triste, porque uma pessoa que tinha tanto, realmente, não tinha encontrado ninguém pra passar o restante da vida, que era uma pessoa solitária, que era uma pessoa que não tinha com quem contar. Decidiu que ele ia encontrar essa pessoa, que ele não ia ser uma pessoa que não tinha alguma coisa e as pessoas ficavam comentando a respeito. Convidou a menina mais bela do condado pra jantar na casa dele. E aí, conversa vai, conversa vem, ela achou ele um pouco esquisito, né? Os comentários que ele fazia não eram tão naturais. Pegou e resolveu mostrar pra ela o esconderijo onde estava o coração dele. Quando ela viu, ela falou que jamais ia ficar com alguém que não tivesse coração, que alguém que fosse incompleto e incapaz de amar. Induzido por essa mulher, ele pega o coração que tá na caixa de vidro, que já tinha desenvolvido uma camada ali de pelos escuros, e bota de volta no próprio peito. Ele percebe que aquele coração dele acumulou muita treva enquanto ele tava preso naquele lugar e que não teve as experiências que as outras pessoas tiveram naturalmente. Tenta compensar isso ao se sentir atraído pelo coração da outra mulher. Então ele vai lá e arranca o coração dela e tenta enfiar no próprio peito, e quando ele não se sente satisfeito, ele arranca de volta o próprio coração e acaba morrendo. Os dois morrem. É uma narrativa pra crianças. E o próximo foi uma surpresa, O Abismo de Celina. Ele é uma leitura nacional. Eu não vou dar spoiler, não se preocupem, porque eu não quero estragar a narrativa pra quem ainda não leu, mas eu recomendo demais essa leitura. A única coisa que eu posso dizer, assim, a nossa personagem principal, que é a Celina, ela já tá morta. Ela sabe disso, ela sabe que ela tá morta, só que ela não foi pro paraíso nem foi pro inferno. Ela tá presa ali no abismo, que é como se fosse um limbo, e pra ela seguir em frente pro paraíso, ela precisa vencer a morte, vencer os jogos da morte, porque apenas os campeões dela conseguem atravessar o espelho pra irem pro paraíso. O próximo foi esse daqui, No Calor do Momento. Vocês lembram que eu contei que esse livro eu tinha comprado errado, que eu achava que ele era o segundo volume de uma série, que eu não sabia qual que era o primeiro volume? Eu tava perdendo tempo. Esse daqui é o segundo volume do Quebrando o Gelo. Eu achava que era outra série que essa Hannah Grace tinha escrito. Ele é jogador de hóquei e ela faz faculdade no mesmo lugar que eles.
E eles vão ser monitores de um acampamento. Ela quis voltar pra esse acampamento por conta essa ânsia de descobrir quem ela era antes de se perder na tentativa de chamar a atenção do pai dela, que era rico e que não se importava com a família dela e que tinha arranjado outra família e que tava fazendo mais pela filha da nova namorada do que fez por ela e pela irmã dela a vida inteira. Então ela queria parar de ser essa pessoa inconsequente que fazia de tudo pra chamar atenção. E o único lugar que ela tinha sido uma pessoa autêntica foi nesse acampamento que ela passava todos os verões lá, porque enquanto o pai dela era ausente, a mãe dela sufocava ela. Ele foi pra esse acampamento porque ele precisava de dinheiro, porque ele tem bolsa na faculdade por conta do esporte. Ele não tinha uma família pra qual voltar, porque o pai dele tinha vários vícios nocivos pra família, as finanças deles e deixar eles numa situação bem precária. E o menino falou que já chega, eu não vou passar por isso. Ele foi morar num dormitório diferente com os amigos dele do clube de hóquei. E durante o verão ele foi trabalhar nesse acampamento, que é um acampamento para as crianças mais bem de vida. E ele ganhava muito bem, porque eles se conheceram um dia antes de ir pra lá. E eles pensaram que nunca mais iam se encontrar. E eles se encontraram no dia seguinte nesse acampamento. Esses livros da Hannah Grace, eles não têm tipo um plot, é um evento que eles vão seguindo ali naquele negócio. Não, eles focam demais na evolução pessoal dos personagens. E agora, eu já tô falando há um bom tempo, o livro que eu tô lendo no momento, deixa eu pegar a folhinha, que é esse livro aqui, Reverência Indomável, da Rebecca Ross. Quem aqui conhece esse nome pelo Divinos Rivais, a duologia Divinos Rivais, precisa ler essa narrativa, porque isso daqui é a história antes do Divinos Rivais. Sabe, aqueles 100 anos antes, quando os deuses existiam e eles começaram a se matar, os que não se mataram, os humanos botaram pra dormir e aconteceu toda aquela história do Divinos Rivais? Então, isso daqui conta antes. E aqui, nós seguimos a querida Matilda. Olha só essa ilustração, que linda! A Matilda, ela é um arauto dos deuses. A mãe dela tentou, a todo custo, fazer com que ela fosse mantida em segredo, não chamasse a atenção, porque ela era fruto de um romance entre uma deusa inferior e um deus celeste. Quando ela nasceu e a mãe dela levou ela pra deusa da morte, que é a matriarca inferior, e ela foi ler as constelações e ela viu que a menina só tinha 6 constelações, ela ficou feliz. Então ela vai fazer parte da corte ainda mais inferior possível, que ela não vai chamar tanta atenção. Esse papel dela ser um arauto é que é o problema. Ela teria liberdade de ir e vir por todos os reinos. Eu tô aqui nele. Aí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas que tanto de livro que você leu num único mês? É porque um dos meus objetivos pra esse ano é ler 100 livros. Ano passado eu consegui ler 57. Por conta do Clube do Livro, teve muitos bingos e a gente fez uma dinâmica bem legal, então eu consegui ler bastante, mais do que eu teria lido por conta própria. Eu tô conseguindo manter uma consistência boa de leitura e o meu objetivo, além de ler 100 livros no ano, tá sempre lendo. Eu não sei se vocês notaram, mas eu decorei de novo a minha estante, eu refiz a decoração da minha estante e eu dividi ele por cores. Eu tirei uma foto da minha estante e mandei o ChatGPT organizar pra mim. E ele fez uma organização assim, ó, do maior pro menor, do maior pro menor, e ficava bem fluido assim a organização, e eu adorei do jeito que tá aqui. Agora deixa eu guardar esses livros aqui, dar uma ajeitada aqui, tem uma roupinha ali pra dobrar, vou dar uma sacudida nesse sofá aqui pra tirar os negocinhos que caem do telhado, né, que vocês já sabem. O Gastão tá aqui e o Mufasa tá aqui. Não, pode ficar. Mas aí eu vou organizar isso, e eu comprei alguns livrinhos recentemente, e eles estão misturados na estante lá. Só tem alguns que estão separados aqui porque eu não tenho espaço lá pra colocar. Então eu vou mostrar pra vocês, assim, só por cima. Se vocês quiserem que eu mostre algum específico, deixa aqui nos comentários que eu mostro no próximo vlog. São esses livros aqui da minha última comprinha. Esse daqui é o 4 daquele que eu tava mostrando pra vocês. Esses dois aqui, eles são da mesma série. Esse daqui, ele lançou no mesmo dia desse, então eu peguei a série já completa. Esse daqui nasceu de outra fanfic também do Draco e da Hermione. Esse é o terceiro livro de uma série, eu comprei pra completar a coleção. Esses dois livros é dessa autora aqui, que eu li um livro dela e eu amei demais a narrativa dela, então eu tô tentando comprar todos que ela tem pra ler, porque eu gostei demais do estilo dela. Esse daqui também é o segundo de uma duologia, ele é pra completar a coleção. E esse daqui é lançamento. E eu comprei pela capa. E porque tem dragões. Bem previsível. Ui! Aí quando a pessoa cai e se estabaca no chão, o que aconteceu? O gato. Aí cai no chão pra não tropicar no gato. Ai, ai, você tá com a unha muito afiando. Ai, ai, solta, solta, solta.
Que foi? As galinhas. Fui, ó. Gente, o que vocês estão fazendo? Vocês querem ver meu planner agora? Eu usei o mesmo caderno inteligente do ano passado, que é esse azulzinho aqui. Eu voltei com as roldanas originais, que são essas meio metalizadas. E o tema desse ano é contos de fadas. Esse daqui são o meu vision board, tipo, né? Aí aqui nós começamos com o layout dos livros. Esse daqui eu fiz um top 5 livros preferidos do ano. Esse daqui eu vou preencher tudo no final do ano. Que é o melhor livro do ano, aquela batalha dos livros. Eu fiz desse jeito aqui, espelhado, aquele desafio de 100 livros no ano. E à medida que eu vou lendo, eu vou colorindo, né, um quadradinho. E isso daqui eu achei muito legal. Se eu não me engano, eu peguei a referência... Licença, meu querido. Dá licença, que ninguém tá vendo nada com você aqui. Ninguém tá vendo. Layout. Vamos? Licença? Meu filho, dá licença. Dá licença. Então fica aqui. Aqui. Aí, o que é esse layout? Aqui eu fiz os quadradinhos pra caber essa mini capinha de livro que eu sempre imprimo. Todos os livros que estão na minha lista de leitura, na minha TBR. E qual que é o objetivo disso? É você ter um controle da sua TBR. À medida que você vai comprando, você vai adicionando os nomes deles aqui. E quando você lê, você pega a miniatura e cola aqui. Mágico. Aí você vai preencher na sua TBR física. Ai. Empurrar o bonito pra lá. Aí aqui tá toda a minha TBR, aí os livros que eu fui lendo, eu fui colando. Esse daqui eu escrevi de acordo com a ordem que tá naquele meu aplicativo, onde eu coloco as minhas leituras e tudo mais. É bem legal, assim, você conseguir ver os livros que você leu pra cá, porque ele não sai do caminho, né? Esse daqui é a capa que eu fiz pra colocar as leituras, assim, na ordem cronológica que eu vou lendo. Eu fiz uma decoração de 2 páginas, né? Começando com os livros que eu li e tudo mais seguindo. E eu cortei as folhas pequenininhas pra você conseguir ver a decoração de uma página pra outra. Fica bem legal. Pra você poder ver o final aqui. A minha TBR tem 257 livros. Os livros lidos por mês. Adicionados os comprados, né? Por mês. E aqueles que você doa, eu não devia ter feito essa coluna, porque eu não tenho costume de doar livro, porque eu não gosto de me desfazer das minhas coisas. Pelo menos de livros, o restante eu não tenho problema nenhum. E no final de cada mês a gente vai fazendo a contagem aqui do total daquele mês. Eu posso até fazer isso com vocês agora. Deixa eu pegar uma caneta. Então, em janeiro, eu li 6 livros. 7 livros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, em janeiro eu li 7 livros. Eu comprei 16, que eu até botei aqui de lápis pra eu poder ir apagando. Então, a minha matemática não é boa. 7 mais 16. Então, não. 7 não. 16 menos 7. É isso? Eu li 7. Ah, mas eu tenho que tirar desse valor aqui, né? Calma. Calma. Então, 257, que é o valor que eu tinha, mais 16, que foi o que eu adicionei, que eu comprei. E isso dá 273. Menos 7 livros que eu li. Então, o novo total da minha TBR, vou botar de rosinha, é 266. Ok. Né? É isso, né? Desse valor a gente adiciona isso, desse valor a gente tira isso. Tá certo. Enfim.
porque a pessoa não tá na área de exatas, né? Uma gênia. Enfim, então esse foi o layout. Aí aqui, como as meninas do Clube do Livro, elas não estão tão ativas em questão de bingo e de desafios e tudo mais, eu resolvi encontrar um desafio por conta própria do livro anterior. E aí você escolhe um livro inicial que vai dar partida nesse desafio, que ele segue assim, na ordem. Aí o próximo livro, ele tem a ver com o livro anterior. Então, esse livro aqui, ele começa com a última letra do nome do primeiro livro. Então, Alchemized termina em D. E o livro seguinte é o Dungeons and Drama. Aí a próxima categoria é um autor que tem a primeira letra do nome igual desse livro aqui. E a autora desse livro aqui é Christie Bryce. Então, o livro que eu vou ler aqui, ele tem que ser com uma autora com o nome começando com K. E esse daqui é o mês de janeiro. Bem, contos de fadas, eu adorei esse tema. Esse daqui é o calendário mensal. Tava bem cansada quando eu fui fazer essa agenda. Então eu dei prioridade pros outros layouts e quando chegou no mês eu já tava exausta. Na minha outra agenda eu tinha o costume de passar um marca-página no período que eu li aquele livro. E dessa vez eu resolvi colocar fitinhas decoradas. Essas, assim, mais fininhas, sabe? Aí quando eu começo a ler um livro, eu marco ele com uma estrelinha. Cada cor de fitinha significa um livro diferente. Aí eu coloco o nome deles com essa caneta permanente. Ela é a única que escreve nessas fitinhas. Eu até tentei com essa daqui que é mais fininha, só que ela mancha. Ela não seca e vai manchando. Então eu preferi escrever esse daqui que é mais grossa, mas pelo menos não sai. Aí esse daqui é o verso do mês de janeiro. Eu não fiz nenhuma folha diária em janeiro. No mês de fevereiro eu fiz com o tema da Bela e a Fera, que é o meu conto de fada preferido. Esse daqui é o calendário mensal. Eu marquei com essa fitinha bem bonitinha e com os adesivos o carnaval, né? Esse daqui é o verso. Eu resolvi fazer cada folha de um tema, de uma princesa diferente. Enrolados e a Cinderela. Mas é esse meu plano até o momento. Já tô faminta. Vamos arranjar alguma coisa pra almoçar. Voltei aqui com o vlog, eu tava editando a parte até onde eu tinha gravado. Agora são 17h02. E eu vou tirar o restante do dia. Tá lindo. O Reverência Indomável. Eu tô na página 322. Olha só que lindo os post-its que eu comprei. Só que eles são exatamente da página do livro. Aí eu tenho que colocar bem rente. Aqui. Tem que colocar ele bem rente dentro, pra ele não ficar sobrando muito aqui pra fora. Porque eu só tenho 2 tipos de post-it desses de plástico por enquanto. Eu só tenho esse, que é maior, e esse daqui. O restante meu acabou tudo. Vou ter que ir rapidinho só pra encerrar esse vídeo. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu, que deixou o like, que se inscreveu, que deixou um comentário. E eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.